Aí sim, 21:02. Está tudo funcionando. Aí sim. Posso tirar esses menus, né? Ah, ficou muito melhor. Pessoas, boa noite. Estou aqui me organizando, por isso estou dando aí 3 minutos. 3 minutos para ver se está tudo bem, tudo acontecendo. Boa. Estou aqui compartilhando, estou no Facebook, compartilhando. Já começarei. Muito bom, muito bom. Essa página não. Estou quase dando boa noite oficial. Mais uma só. Estou quase. Tirar o volume do aparelho celular. Eu vi algum barulho, eu acho que foi do computador. Tudo certinho aí, funcionando som. Se alguém está ao vivo, só manda um joinha se o som estiver pegando perfeitamente. Isso me ajuda demais. Isso vai me ajudar muito. Eu saber o que se passa certinho. Eu estou só entrando e acompanhando aqui se está tudo certo. Entrou ao vivo agora. Aí sim, estou ao vivo no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. É isso? É isso. Aí agora eu consigo ver os comentários aqui do lado. Tô conseguindo ver os comentários. Aí sim. Vamos lá, se tá tudo certinho. Muito bom. Aê, Geraldo. Boa. Não sei se eu consigo acompanhar os comentários dessa minha ideia. Tô tentando deixar de uma forma que eu consiga acompanhar os comentários. Talvez, está chovendo, está muito calor, gordo sua, e aí fica complicado. Eu tô aqui suando. Ó, deu tempo, eu tenho que começar, tenho que dar boa noite. Então, boa noite. Tomara que esteja tudo ótimo por aí. Só olhar esse chat por aqui, eu tô com o monitor aqui do lado. Por favor, quem tá no YouTube, dá um joinha aí, Lucas, dá um joinha para falar assim, estou te ouvindo, preciso muito só saber se tá funcionando o áudio. Eu estou fazendo um teste com o áudio aqui, então é importante dar uns gritos aí, falar, está funcionando o áudio, por favor, ok? Então, boa noite. Inicialmente, antes de tudo, de entrar no tema, e você já sabe o tema, a ideia é falar do projeto, né? Então, aqui meu PowerPoint, do projeto. Não vou deixar o craseado. Vamos lá. Do projeto à conclusão. E aí eu vou separar aqui entre projeto e conclusão, porque essas são as duas partes do TCC, normalmente dividido em 2 semestres, e eu vou explicar cada uma delas passo a passo. Esse é meu objetivo hoje aqui,
trazer cada uma das partes do TCC. Mas antes eu ia pedir, se você quiser ficar sempre informado, essas primeiras lives eu tenho deixado, a tendência é eu tirá-las, mas eu mandar exclusivamente para quem se cadastra. Então eu vou entrar aqui, ó, é só clicar nesse site. Eu vou ter que puxar um daqui, calma aí um segundinho só, aí sim, tccagoravai.com. Você cai numa página de cadastro que está 00, esperando a live de hoje. Então já está começando a live de hoje. Faz o seu cadastro, porque eu enviarei e-mail informando, enviarei o link, e vocês sempre estarão atualizados com o que está acontecendo com o TCC, ok? Vamos tirar ele daqui e voltar para o Word. Legal? Boa noite aí, Wellington. Boa noite, já estou vendo pessoas aí ao vivo. Então está na hora mesmo de começar. Tá na hora mesmo de começar. Vamos lá. Na verdade, antes de falar do projeto, eu preciso só fazer uma distinção de nome. Porque, por exemplo, onde eu trabalho, nós utilizamos esse nome, TCC. Mas em outros lugares, MCC. Trabalho de conclusão de curso ou monografia de conclusão de curso. Qual que é a diferença principal? Porque, na verdade, quando eu utilizo o nome monografia, eu já estou assumindo que alguém vai fazer o trabalho solo, sozinho. Então é você consigo mesmo. No TCC, você abre precedente para fazer trabalho em grupo, aí depende das normas e os critérios do seu curso e na sua faculdade ou universidade, certo? Então existem trabalhos que podem ser realizados em grupo, existem trabalhos que podem ser realizados individualmente, legal? Voltamos. E o que é o tal do projeto? Ele também é conhecido como TCC1, ou parte inicial do TCC, ou primeiro semestre do TCC. Então essa é uma parte do TCC onde você começa a entrar em campo e colocar as ideias. E aí, se você quiser saber como eu começo, por onde eu começo, eu não vou falar disso hoje. Hoje está vendo que a aula é número 2, e a live número 2. Terça-feira passada, às 21 horas, eu fiz a live número 1, que é por onde começa. E eu deixei no ar, ela está no ar até agora. Então, acabando essa aula, não sai daqui agora, mas acabando essa aula, volta para saber por onde você começa. E lá tem dicas aí para você começar o seu TCC bem organizado. Então, já porque eu quero falar de bem organizado, o TCC1 ele tem algumas etapas que devem ser cumpridas, e a parte da conclusão, finalização ou TCC2, o MCC2, o trabalho de conclusão de curso 2, ele tem outras coisas que devem ser cumpridas. Isso é importante aí reforçar com vocês, ok? Mas para vocês se organizarem, é muito, muito, muito importante ter o que é esse calendário? Basicamente, o calendário é você fazer um quadro, por exemplo, sinceramente, existe 4 meses, por exemplo, vamos voltar aqui, 4 meses em um TCC, parte inicial e parte final, 4 meses de trabalho, em que dentro eu tenho 4 semanas, já consigo me organizar em 4 períodos de 4 semanas, né? Eu coloquei só os 4 períodos, então os 4 meses. E aí você consegue dentro deles se organizar o que você tem que terminar de tarefa. Com um cronograma bem delineado, sabendo o que você quer, você com certeza consegue cumprir. Você não vai para a parte seguinte. O que eu mais ouço a orientar alunos o que eu faço? Eu estou perdido, eu não sei por onde começo, eu não sei para onde eu vou, eu estou lendo vários materiais e não consigo me encaixar em nada. Então, a partir do momento que você
Faz o que eu falei na aula anterior, na live 1. Vem para cá e coloca isso num cronograma, você já está bem ajustado. Então eu vou até usar o quadrinho do cronograma, que aí eu vou colocar o que eu falei por onde começa, né? Tema, problema e objetivo. E aí eu já afirmo, não vou falar dele hoje, porque eu falei a semana passada, você vai tratar dessas partes. Nesse momento inicial eu já vou até acrescentar mais uma parte nessa situação inicial, que é levantamento levantamento inicial de bibliografia. Porque, na verdade, por que inicial? Porque você não para de levantar em bibliografia. Quanto mais você procurar, você vai achar a bibliografia. Mas esse aqui você já faz um levantamento inicial, então você já consegue 10, 15, 20 documentos, porque a partir desse ponto você consegue se organizar de tal forma que você vai ler, fazer os fichamentos e já começar a preparar os textos iniciais do seu TCC. Então, só que você só consegue levantar uma bibliografia do seu TCC se aqui está bem ajustado. Por quê? Porque senão você terá trabalho à toa. Estou, na maioria das vezes, caminhão, essa hora da noite, sensacional. Mas desconcentrou, supletivo, vamos lá de novo, sem caminhão. O que acontece? Sem tema, problema e objetivo delineados, você vai começar a ler materiais que tem até a ver com o seu tema central, mas de repente eles não se encaixam no que você vai colocar no texto. Olhando para as características dos meus alunos, principalmente de universidade particular, não dá tempo. Boa parte deles trabalham o dia inteiro, então estudam à noite, ainda tem família, então eles têm que fazer o TCC? Claro que tem, só que eles têm que se organizar de uma forma mais fácil para poder não perder tempo. E aí ler outros artigos, artigos que têm a ver com o seu trabalho, mas não serão colocados no seu trabalho, isso é legal? Mas não para quem tem tempo. Eles precisam fechar o projeto, fechar o TCC inicial e fazer com mais consciência isso. Então, tendo esses 3 pontos fechados e o levantamento da bibliografia inicial, você já começa a ter um trabalho e aí você vai para a segunda parte. Então, quanto tempo eu posso levar para fazer isso? De verdade, no máximo, você precisa de uma ou 2 conversas, depende do seu grau de maturidade com o orientador. Encontros, né? E isso aqui é o que acontece com esses 2 encontros, 1 ou 2 encontros. De novo, eu tô trazendo uma situação mais da universidade privada, em que o professor e o aluno têm horários restritos para se encontrarem, para realizar essa definição, em que de verdade, apesar de se utilizar isso online, para definir essa parte, eu entendo que tem que ter algo ao vivo, parecido com um tete-a-tete, um chat, se for online nessa universidade, ou um encontro, porque a partir da conversa e perguntas e respostas entre o orientando e o orientador, ele provavelmente vai dar um caminho mais fácil. Caso ele queira te dar um caminho direto, mas você também consegue descobrir sozinho. E aí, como aula passada. Legal? Eu posso me virar? Posso. Uma semana? Posso. A partir do momento que eu fechei isso, eu vou te falar. Você vai ver na minha aula passada que se eu tenho isso bem feito, esse levantamento bibliográfico inicial de, sei lá, 10 a 20 referências, você consegue fazer isso de 10 a 40 minutos, lendo os resumos e tal. Putz, legal, eu já tenho de 10 a 20 referências para fazer a leitura. Eu tenho algumas outras tarefas durante o semestre, mas eu já consigo me organizar. E aí sim, dentro da primeira parte que você deve fazer, ela vai já pulando para a segunda parte, na verdade,
você vai fazer o tal do fichamento. E esse é o segundo temor de todos os alunos de TCC. Esse é o segundo desespero dos alunos de TCC. Como assim fichamento? Como eu faço fichamento? Por acaso eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu dou algumas dicas sobre fichamento. Está aberto. Entra lá no canal do YouTube. Quem já está aí no canal TCC agora vai. É só buscar. Não agora, é óbvio. Mas esse vídeo sobre fichamento. Você vai pegar cada um dos textos lidos e colocar dentro. Por quê? Porque você já vai separando o material que será o seu parte do seu produto final. E aí tem estratégias que eu não vou entrar agora afinco para falar de fichamento, porque eu posso falar várias coisas de fichamento, até uma situação chamada fichamento estratégico, que é pegar o fichamento e prepará-lo para colocar no meu trabalho. Legal? Só que, a partir do momento que eu fecho esses três, eu tenho que pensar numa outra coisa que vem nesse segundo momento, já chamada justificativa. E ela é muito importante. Então, o fichamento é algo que vai acontecer a partir dessas referências coletadas. Então, esses fichamentos, vou até colocar esse fichamento aqui em cima, porque o que acontece? O fichamento ele vai acontecer ao longo de todo o trabalho. Então, se eu pegar aqui esse fichamento, deixar uma letra menorzinha para ficar fácil de enxergar, 20, vou até deixar ele verdinho, não, vou deixar ele vermelho, porque vermelho é o que você vai falar, vermelho não é bom, né? Vermelho é dá um caráter de emergência, é isso que eu quero mesmo. Opa, deixa eu só tirar o lapisinho daqui, porque senão ele vai pedir isso. E o fichamento, esse fichamento ele vai entrar daqui para frente, ele acontece sempre. Quanto mais organizado eu ser para fichar o material, eu não terei que ler de novo o texto. Poucas vezes eu tenho que resgatar o texto, então o fichamento vai aparecer em tudo, tá bom? Então eu tenho que fazer uma justificativa, que é um texto que apresenta a ideia é que você mostre para o autor o que você está fazendo. O autor, perdão, busto supletivo de novo, né? O objetivo é que você mostre para quem está lendo o seu trabalho que tem relevância o que você vai fazer. Não quer dizer que é inédito. Então, quando eu falo sobre ser inédito ou sobre o grau de profundidade do trabalho, é onde você vai tendo uma escala hierárquica de um trabalho de conclusão de curso, que eu vou falar sobre o TCC, uma especialização lato sensu, um mestrado, um doutorado, porque os documentos, partindo do pressuposto do documento em si, eles são até bem parecidos, o que vai mudar o grau de profundidade. Mas você tem que justificar. Você pode trazer justificativas pessoais, então uma justificativa pessoal, mas sempre junto com a justificativa acadêmica. Nesse capítulo, opa, faltou um. Nesse capítulo, o objetivo é você apresentar para quem está lendo que é relevante seu trabalho. E aqui mesmo, é importante você definir mais uma situação, que deveria ser o texto maior aqui. Eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para ficar destacado. E você vai definir sua metodologia. Isso bem feito, se você leu bastante, eu diria que você consegue cumprir todas as etapas até em 2 semanas. Dá, mas demanda muita organização e tempo de dedicação. Mas um tempo bem saudável de 1 a 4 semanas. Eu imagino mais 1 semana, 2 no máximo. Mas saudável imaginando que eu tenho 4 meses letivos na universidade ou na faculdade para entregar isso, para cumprir isso para o professor. Por enquanto eu não estou falando, farei live sobre
situações de emergência, ou seja, eu deixei tudo para a última hora, o brasileiro nunca faz isso, e eu preciso dessa ajuda. Não, hoje eu estou trazendo, começo de semestre, estou trazendo uma situação normal e corriqueira sobre o TCC, ok? E aí essa metodologia ela pode ser bibliográfica, ou alguma situação de campo. E aí, essa situação de campo tem várias situações em jogo, né? Quando eu falo de campo, não quer dizer que eu vá fazer um experimento, mas tem várias metodologias de pesquisa de campo. Então, por exemplo, se eu for para engenharia, eu. Opa, voltou o volume, vou tirar o volume aqui. Se eu for para as engenharias, por exemplo, eu posso verificar a produção de uma empresa ou algum problema bem comum dentro de quando você fala de engenharia de produção, discutir o ISO 9000. E aí quando você discute o ISO 9000, você pode ver processos que estão falhos ou não. Então, imagina que eu vou pegar um processo desse e trabalhar em cima desse processo. É um tipo de pesquisa de campo que a gente vai chamar de estudo de caso, por exemplo, se você vai pegar de uma empresa específica, numa situação específica. Bibliográfica é aquela clássica. Vou ler e vou trazer documentos e a partir de artigos, livros, e aí também tem uma hierarquia. Sempre é legal você começar esses fichamentos, apesar de as pessoas não estarem acostumadas a ir mais para a biblioteca, procurar livros, textos de graduação, porque normalmente os livros, textos já apresentam o material um pouco mais mastigado. E aí você vai para os artigos específicos para olhar a sua situação de uma maneira mais particular. Na pesquisa de campo também, porque eu tenho que organizar depois o que eu achei, por exemplo, naquele estudo de caso, eu volto para a bibliografia para confirmar ou não confirmar as ocorrências, ok? Então, na verdade, eu nunca vou escapar dos fichamentos e das referências bibliográficas. O que vai acontecer é que eu, com a pesquisa de campo, eu tenho dados para dar mais, que sustentam mais. Essas pesquisas de campo, por exemplo, pode ser uma pesquisa qualitativa. Então, ontem eu estava com um aluno, ele falou, pô, eu quero conversar com corredores de rua, e eu não lembro o que ele falou exatamente, mas saber sobre a motivação ou a melhora na qualidade de vida. Então, existem já questionários pré-estabelecidos. Se eu for fazer estudo de caso, pegar pessoas específicas, situações específicas, legal, estudo de caso. O problema é porque eu fui para a área da saúde. A área da saúde tem um negócio que chama Comitê de Ética em Pesquisa. Então, toda vez que eu quero fazer uma pesquisa de campo com um número maior de pessoas, que não estou trazendo uma situação de caso por si, eu tenho que passar para o Comitê de Ética. E aí é um processo que essa parte, esse projeto, essa parte inicial que eu estou falando para vocês na aula agora de hoje, ela tem que ser escrita completa, estar de uma forma completa, bem desenhada, para ser apresentada para o Comitê de Ética, para eles liberarem para esse trabalho começar a ser executado, ou seja, ir para a coleta de dados. Legal? E tem vários tipos de pesquisa de campo. Essa é uma pesquisa de qualitativa, entrevista, eu posso para uma pesquisa experimental, medir antes e depois, né? Mas tem uma outra coisa que parece também com uma pesquisa de campo, e eu também preciso de bibliografia, que são os relatos de experiência. Eu posso pegar um estágio, por exemplo, então não importa aí o seu curso, pode ser um estágio numa escola, se você é da pedagogia, ou de alguma das pedagogias, ou você, por exemplo, trabalha no escritório de direito, ou no departamento público que tem a ver com direito e ser do direito, ou mesmo se você está numa secretaria, por exemplo, vou aí fazer está na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e aí você está alocada numa situação e você tem relação com alguns trabalhos, algumas intervenções de projetos que acontecem na cidade, você vai acabar conversando com as pessoas que trabalham lá, talvez eles liberem algum caso específico para você relatar aquela sua experiência, ou de análise, ou da sua experiência de campo, por exemplo, até mesmo de vistoria, e traz para uma revisão bibliográfica por trás, por que aquilo aconteceu. E eu posso ir para as leis, por exemplo, do município e destacar essa situação
Ou seja, é um tipo de pesquisa de campo, só que ela é mais restrita a uma condição específica sua. Ela nem é um estudo de caso, mas ela é um relato de uma situação que você passou, e aí você, de novo, você pega esse seu relato e atrela a uma bibliografia, a uma referência bibliográfica. O bibliográfica ficou horrível aqui, né? Bibliografia é melhor. Uma referência bibliográfica. Então sempre vai aparecer isso. E aí num quarto momento, depende do curso que você faz, você já vai começar a fazer a sua introdução. Posso começar a fazer a introdução antes? Pode. Se você é muito organizado, fez bons fichamentos, eu diria que você pode começar a fazer a introdução logo de cara. Mas não é o mais comum, né? Não é o mais comum os professores te levarem a fazer a introdução de cara. Eu acho que pode, se o aluno tiver maturidade para isso. Ou, por exemplo, agora no fim de maio, o aluno me procura já com a faca no pescoço, eu vou falar assim, ó, meu filho vai para as cabeças aí. Então a introdução, e aí você fecha a justificativa. E aí é algo interessante. Também vou colocar até 4 semanas de novo. Lembra que eu estou trazendo uma situação de TCC em que ninguém está atrasado, em que você se organizou bonitinho para fazer o seu TCC, legal? Porque se você deixa as coisas para a última hora, isso daqui vai por água abaixo, você vai ter que achatar. Então até 4 semanas, pode fazer em uma, pode fazer em menos. Eu vou trazer, eu tenho algumas experiências, esses alunos com corda no pescoço, com 3 semanas para entregar, 2 até uma. Eu os desafio, falo, ó, se você conseguir dar conta desses elementos, e que se eles estiverem coesos a partir desse nosso combinado. Por que desse nosso combinado? Porque, obviamente, um professor um pouco mais tarimbado, ele vai ver se você não pegou de nenhum lugar esse trabalho e tudo mais. Ou seja, ele é seu mesmo. Se você conseguir produzir isso. E eu tenho experiências que tiveram pessoas que em uma semana desenvolveram isso. Então, assim, não é impossível? Não. Mas é difícil? Muito difícil. Eu diria que se você trabalha o dia inteiro, você vai tirar férias, você vai chegar para sua esposa, seu marido e falar assim, esquece de mim, vou me trancar, eu vou morar uma semana na casa da minha mãe. Eu lembro de uma situação de um amigo que ele foi terminar o seu mestrado, ele era casado, e ele fez toda a escrita final na casa da mãe dele, exatamente, mas obviamente com consenso da esposa ali, naquele momento, né? Eles conversaram sobre, exatamente para ele focar, se trancar num lugar. Putz, consigo fazer em pouco tempo? Consegue. Uma dica que fica aí, vai ficar para os próximos capítulos, essa introdução, ela é muito parecida com a justificativa. E aí vale eu destacar que o TCC, esse TCC clássico, em algum momento eu vou falar sobre TCC em formato de artigo, mas eu estou falando sobre um TCC clássico, normalmente apresentado em formato ABNT. Ele é muito repetitivo, então, por exemplo, no fim da introdução aparece o seu objetivo escrito, de alguma forma vai aparecer sua metodologia e um pouco da sua justificativa, até porque o texto da introdução ele é o primeiro de todos. Só que eu só consigo ter ele maduro se eu já sei o que eu vou fazer, se já está justificado. Aí eu preciso desses elementos maduros para escrever a introdução. Eu consigo escrever, mas eles precisam estar maduros sobre o que eu vou fazer. E aí é a hora que você traça os capítulos. Os capítulos do desenvolvimento do trabalho. E aí, exatamente aqui, na verdade, não necessariamente você vai escrever os capítulos, mas você vai preparar o que é cada capítulo. E aí um aluno mais esperto, que já se adiantou, fez bons fichamentos, ele vai ter os trechos desse capítulo já relativamente organizados dentro dos próprios fichamentos,
que não param nunca. São ad eternos no primeiro trabalho chamado projeto. Perfeito até aí? Deixa eu ver se alguém apareceu aqui, alguma pergunta até o momento. Até porque outra coisa que eu devo falar, essa minha aula, sempre a ideia é que ela dure aproximadamente 30 minutos. Então, nem muito mais, nem muito menos, para não ficar cansativo, para que eu vá direto ao ponto, porque senão eu vou trazer um calhamaço de elementos e aí você se perde. É importante você anotar e colocar isso. E esse lado de cada planilha que eu coloquei de 1 a 4 semanas, coloque o prazo, se desafie. Eu colocaria o prazo mínimo em cada uma delas, mas cumprindo o que? Os fichamentos, cumprindo cada um dos elementos. E aqui então você vai ter pelo menos quais são os capítulos. Então, se é um trabalho que demanda análise e você vai ter resultado, ele também é um capítulo. Inclusive um capítulo de resultado. Se é um trabalho simplesmente de revisão de literatura, você terá todas as literaturas, todos os capítulos, e eu daria uma dica aqui, que pode aparecer aqui na parte inicial, chamada palavra-chave. Essas palavras-chave, as keywords, elas podem te ajudar muito a escolher quais serão seus capítulos. Legal? Deixa eu ver aqui se aparece alguma pergunta. Tem que olhar aqui do lado para não me perder. Bate-papo. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no outro chat. Não, está tudo lindo, ótimo. Ninguém com dúvida. É o que temos pessoas ao vivo. Legal. Legal. Muito legal. Deixa eu ver se aqui só mais um chat. Ninguém com dúvida. Lembra, gritem. Se tiver com dúvida, deixa aí um comentário. Que a ideia é, se vocês precisarem de alguma coisa e eu puder resolver dentro desse tema, farei já. Até por conta do horário, eu não farei pela metade o TCC2 conclusão, mas eu já vou deixar os subtópicos aqui para vocês, ok? Vou fazer outra tabela, porque é importante ter esse cronograma. Essa parte é muito parecida. Eu continuo daqui. E pode ver que tem fichamentos aqui. Resultados e discussão. Já próximo à parte final, discussão. E até depende, eu vou tirar esse aqui, porque depende como você elaborou o seu trabalho. Você percebeu que logo nos primeiros 2 meses, lembra, entenda, isso aqui praticamente eu estou dividindo por meses de trabalho, um trabalho tranquilo. Então nos primeiros 2 meses da segunda parte do TCC, eu já tenho conclusão, resultados e o trabalho bem direcionado. Por quê? Eu tenho que fazer o quê? Uma revisão final, verificar a formatação. Isso vale em pontos, sempre pontos extras, né? Então, às vezes, uma boa formatação dá uma cara boa para o seu trabalho, mostra que não houve, mesmo que ele não foi tão bom assim, você não foi desleixado, né? Então, formatação, a revisão, isso é importantíssimo. E alguns, impressão. Então você tem uma entrega final aí, professor, uma versão final. E alguns locais ainda trabalham com a apresentação. Que isso acontece no último mês e a ideia é que vocês estejam fazendo isso. Então, em cada um dos meses, eu vou parar essa live por aí. A semana que vem eu vou trabalhar cada uma dessas partes. Então, já estou até adiantando qual será a minha próxima aula, minha próxima live. Eu vou trabalhar o TCC2 ainda no formato clássico, que é esse com essa cara ABNT.
Eu hoje não estou me atentando a tipos de metodologia, apesar de dar alguns exemplos, porque cada área tem algumas peculiaridades e nas minhas lives que acontecerão semanalmente, eu vou apresentar metodologias das diferentes áreas de conhecimento, seja da engenharia, do direito, da educação física, da pedagogia, assim por diante, ok? Se você quiser receber o material, ficar sempre antenado, eu volto aqui, ó, entra no site TCC Agora Vai, faça o seu cadastro, porque eu vou deixar você sempre antenado, ligado nas lives e no que está acontecendo sobre o meu trabalho com TCC. Uma outra coisa, né? Tem, professor Fábio, tem mais coisas? Sim, tenho. Então, olha aqui, só para vocês observarem o que já existe. Meu canal. É isso aqui, ó. Ó, a live da semana passada, a 1, a 2, ó, a mesma cara. Mas eu tenho outras lives, alguns vídeos. Então, normalmente essas capinhas pretas são todos vídeos liberados. Algum desses que não tem capa são vídeos fechados que eu faço, são aulas para os próprios alunos da universidade. Como eu estou falando diretamente com eles, né? Eles acabam não sendo liberados. Mas ponto específico, aqui ó, tema problema sobre referência bibliográfica, como escrever justificativa, lembra como fazer fichamento? Está aqui, ó. Então entrou no canal, tem as suas dicas, vira e mexe, eu estou soltando uma dica além da live. E aí as dicas, ela vem com essa carinha, essa capa preta aqui, ok? Legal? Tomara que vocês estejam gostando aí, tomara que eu tenha ajudado vocês. Se inscreve, dá uma força aí, faça o seu trabalho, se organize. Então hoje a dica de hoje é organização, se organize e pau no gato, começa a trabalhar, não fique esperando o seu professor, faça e apresente para ele, tá? Porque mesmo com esse auxílio aqui, a maioria das vezes você terá um professor que vai fazer essa mediação do que tá bom ou não. Algumas vezes isso não acontece, todos sabemos que temos todo tipo de profissional muito bom, aquele que vai pegar no seu pé, mas quer um negócio bom, e aquele que vai deixar à vontade. Então, o mais importante é não dependa dos outros, dependa só de você. Legal? Um grande abraço e valeu. Eu vou.